Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e estamos na aula 046 de Física, preparatória para o concurso da Transpetro. O tema desta aula é grandezas escalares e vetoriais. Então, vamos lá? No Sistema Internacional de Unidades, ele abrange as seguintes grandezas: metro, segundo, quilograma. O metro, segundo e o quilograma. Essas grandezas estão no Sistema Internacional de Unidades. Então, se você medir um comprimento em metros, você está medindo no Sistema Internacional. Analogamente, a massa em quilograma. E o tempo tem que ser em segundos. Se você tiver área, por exemplo, em quilômetros quadrados ou centímetros quadrados, você tem que converter para metros quadrados, que é a unidade do Sistema Internacional. Então existem, além dessas três, metro, segundo e quilograma, você tem unidades como ampere, kelvin, candela e o mole ou mol. Essas grandezas estão relacionadas com outros temas, como eletromagnetismo, calorimetria, tá certo? Ótica e a questão também de atomística, quando você estuda o número de moles de um composto químico. Muito bem, agora não são do Sistema Internacional, portanto, quilômetro, centímetro, jarda, que se escreve com essa abreviação YD, ano-luz, que é uma medida de distância, hora, por exemplo, muita gente confunde, minutos também, não estão no Sistema Internacional, tudo bem? Essas grandezas, portanto, estão fora do Sistema Internacional. As grandezas escalares são aquelas que necessitam apenas do valor numérico, módulo, para serem compreendidas. Você falando que o tempo é 3 segundos, você já falou tudo sobre o tempo. Então, grandezas como volume, área, temperatura, como a gente viu, energia, tempo e massa, elas são grandezas escalares. Basta falar um número, já falou tudo sobre a grandeza. Então, se eu falo que minha massa é 70 quilos, já falei tudo sobre mim. Tudo sobre a minha massa, 70 quilos. Não precisa dizer mais nada. Isso não ocorre com as grandezas vetoriais, que você precisa dizer módulo, direção e sentido. Aqui não. Você só fala o número e a unidade. Então, a temperatura tem que ser em Kelvin, o tempo em segundos, a massa em quilogramas, a energia em joule, a área em metros quadrados e o volume em metros cúbicos, conforme a gente viu no slide anterior. As grandezas vetoriais, no entanto, elas são caracterizadas por terem direção e sentido além do módulo e da unidade de medida, né? Então, a velocidade, por exemplo, eu não posso falar que o carro vinha a 80 km por hora. Eu tenho que dizer na direção horizontal, sentido para a direita. Aí eu já falei as três coisas, eu já falei tudo sobre a grandeza. Então, para as grandezas vetoriais, você tem que dizer módulo, direção e sentido. Não basta dizer 80 km, tá certo? Ou que a força é 3 newtons. Não, você tem que dizer para onde está essa força, qual a direção e qual é o sentido. Essas duas coisas também você tem que saber a diferença. Tá? O que vem a ser direção e o que vem a ser sentido. Torque caiu no concurso da Petrobras, né, conforme a gente sabe. Posição também. É importante a gente conhecer essas três partes que definem a grandeza vetorial. Então, o módulo é a intensidade, né? Também chamado de intensidade ou módulo. Representa o número que define a grandeza. A direção ela pode ser horizontal, vertical ou inclinada, diagonal, né? Inclinada. Então pode ser assim ou assim. A força pode ser inclinada, conforme você pega, por exemplo, um carrinho de feira. Você está puxando um carrinho de feira, né? Você está puxando com uma direção inclinada essa força. Muito bem. Então nós temos três tipos de direção, né? Horizontal, vertical ou inclinada. Não se pode falar que a direção é para a direita. Isso está errado, hein? Então vamos lá. Já o sentido, sim. O sentido se dá ao longo da direção, certo? Ao longo da direção, na mesma linha, e pode ser como? Para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Beleza? Estas são as condições do sentido, as possibilidades para o sentido de uma força ou de uma velocidade. A cinemática escalar. Agora nós vamos fazer um exercício bastante simples e cai muito. Você tem que saber fazer esse modelo de exercício, que é dois carros colidindo.
né? Por uma estrada, batem, qual é a posição final, quanto tempo eles demoram até colidir. Então, sabe a posição inicial de cada um, sabe a velocidade de cada um, e aí eles vão colidir lá no meio da estrada. Em que posição? Se os dois olharem para fora, numa placa, eles vão ver uma placa. Qual será a posição dessa indicativa, a posição final, né, indicativa da posição desses dois veículos? Muito bem. Dois veículos dirigem-se por uma estrada em sentidos opostos. Estão aí os dois veículos, o veículo A e o veículo B, esquerda e direita. A velocidade do veículo A é 80, do veículo da esquerda. E o do veículo da direita, o veículo B, é 60 km por hora. E a gente precisa definir um sentido. Eu vou chamar de positivo o sentido para a direita. Não é obrigatório. Não muda o resultado, tá certo? Muda alguns sinais das velocidades, mas não vai mudar o resultado. Eu vou definir que para a direita o sinal é positivo. Então aqui eu vou dizer que o carro vermelho está indo para a direita. Então a velocidade dele é mais 80. No entanto, o carro azul está indo para a esquerda, contrário àquilo que eu defini na minha linha azul como positivo. Então eu ponho menos 60. Então nós temos que eles estão distantes, separados de 70 km. Então eu digo que a posição do carro da esquerda é zero, por definição. Ele está no quilômetro zero e o outro está no quilômetro 70. Eu poderia colocar outros números aí, né? 100 e 170, 200 e 270, poderia fazer esse tipo de coisa. Mas é mais conveniente fazer assim, tá? Eles estão separados de 70, qualquer separação vale, desde que seja de 70. Então eu vou colocar 0 e 70. Então a posição inicial do carro A, quanto é? 0. E a posição inicial do carro B? 70. Posição inicial, né? S0B. Agora eu já defini o sentido para a direita é positivo. Como o carro azul está indo para a esquerda, o sentido dele, a gente chama aqui, ele está em movimento retrógrado, né? E o carro da esquerda, o carro vermelho, o carro que tem velocidade 80, ele está no movimento progressivo. Cada hora ele vê a posição das placas aumentarem. Contrariamente ao azul, que vê as placas, as posições diminuírem. Então nós temos aí a montagem do problema inicial. Esse desenho pode acontecer ou não, né? Pode ser que ele te dê essas coisas. Obviamente, ele não vai colocar os sinais de negativo. Ele vai pedir para você colocar. Ele vai dizer que a velocidade do B é 60 e você é que tem que colocar de próprio punho o menos 60, beleza? Então, eles dois vão colidir em alguma parte intermediária. Aí, será que vai ser no 30, 40, 50, 55? Que quilômetro aí eles vão colidir? Esta é uma das perguntas, o tempo de colisão e a posição. E quanto tempo eles demoram? É lógico, se demora 3 horas para bater, 3 horas para um e 3 horas para o outro, né? Se o A bate no B depois de 3 horas, o outro também vai batendo no outro de 3 horas. Então, a correspondência é válida. É um tempo só e uma posição final só para os dois veículos. Muito bem. Qual é a posição inicial do carro A? 0. Qual é a posição inicial do carro B? 70. Como você pode ver aí, nesses 4 índices aí que a gente está vendo, para velocidades A e B e para as posições iniciais de A e B, nós temos o chamado subscript, é o índice embaixo, tá? Então, o índice embaixo é muito usado em física e em estatística. Velocidade do carro A, eu não chamo de VA, os dois maiúsculos. Eu ponho um pouquinho para baixo, a gente chama isso de subscript, tá? Inicial quer dizer 0, 0 é no tempo 0, então não é VOA, certo? É V0A, esse 0 é de tempo inicial 0. Apertei o cronômetro e os carros começaram a andar, certo? Então, posição inicial do carro A é 0. Posição inicial do carro B, da onde ele parte, 70 km. Tudo bem até aí, gente? Então, agora nós vamos fazer um cálculo dizendo que quando eles baterem, a posição final dos dois vai ser a mesma. Então, a posição que a gente chama final, a gente chama de SA. Posição final do carro A. E a posição final do carro B de SB. Mas aí a gente chama simplesmente de S, a posição final e o tempo. Ele quer saber qual é a posição final e o tempo final. Essa conta é muito importante você saber como fazer isso, tá? Nós vamos acabar calculando o tempo primeiro, tá certo? Então, vamos lá. Esses são os dados do exercício, eu aumentei o tamanho da folha branca aí para a gente poder fazer cálculos, tá certo? Então, tudo isso aí provavelmente
você teria que escrever. Você teria só o desenho, né? Muito bem. O que está faltando aí? Escrever a consideração principal para iniciar o problema. A posição final do carro A, onde está esse ponto de interrogação, ela é igual à posição final do carro B, porque eles batem ali naquela placa. Se os dois colocarem a cabeça para fora da janela, eles vão ver esse mesmo valor, que nós vamos descobrir se é 30, 40, 50, quanto é. É um valor intermediário entre 0 e 70. Mas, e agora? A gente sabe que a posição final do carro A é dada pela fórmula do sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. Como eu estou fazendo para o carro A, né? O lado esquerdo, o SA é do carro A e a velocidade é do carro A. Então, qual é a posição inicial do carro A? Você sabe? Sabe, né? Ela é quanto? 0. Então, no lugar de posição inicial do carro A, eu vou colocar 0. No lugar de velocidade do carro A, vou colocar mais 80. E o lado direito, que apareceu aí rapidamente, o lado direito é S0B mais VB vezes T. É a forma S é igual a S0 mais VT. Só que para o lado esquerdo eu coloco tudo A e para o lado direito eu coloco tudo B. Professor, por que o senhor não colocou TA e TB? Porque os tempos são iguais. Quando você tem tempos iguais, você não precisa rotular tempo A igual a tempo A e tempo B, porque é tudo igual. Chama simplesmente de T. O tempo de A é igual ao tempo de B, que eu chamo de T. Não precisa rotular, tá certo? Muito bem. Agora eu vou jogar os dados do exercício. Quem é S0A? 0. Quem é V0VA? 80 vezes T. O T eu não sei, eu vou tentar descobrir. Agora eu coloco no lugar de S0B a posição inicial do carro B, que nós sabemos que é 70. Olha que interessante. A velocidade do carro B não é 60, é menos 60. Obviamente, eu vou passar laranjas com laranjas e números com números. Sempre se faz assim, né? Joga o x tudo para o lado e os números tudo para o outro. Então, o nosso x da questão aí é o tempo. Eu vou passar esse 60 negativo para o lado esquerdo, ele vai ficar 80 mais 60. Esse é o resultado do lado esquerdo. O zero não tem, né? Zero não faz nada. O 70 fica do lado direito. E agora? Eu escrevo igual a 70. Esse resultado vai ser em horas. Quilômetro cancela quilômetro e aí você tem hora, tá certo? Muito bem. 80 mais 60 dá 140t. É igual a 70. Agora eu passo o 140 para baixo dividindo. Vai ficar que o tempo é 70 sobre 140, que dá meio. Obviamente eu corto esse zero, né? Eu corto esses dois zeros e faço a conta 7 dividido por 14. Mas 7 dividido por 14 não é fazendo a chave 7 dividido por 14, não. Você divide em cima e embaixo por 7, vai ficar 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é 0,5. Então eu posso escrever tanto 1 sobre 2 quanto 0,5. E eu posso preferir escrever 1 sobre 2, que eu acho que vai ajudar. Mas 1 dividido por 2, você sabe que é 0,5. Agora eu escrevo a posição final do carro A. Eu quero saber a posição final. Então, se você olhar lá, quem é aquele S igual ponto de interrogação? É a posição final. Só que a posição final, tanto do calcular tanto do carro A quanto do carro B, se o João calcular a posição final do carro A e a Maria calcular a posição final do carro B, os dois vão chegar no mesmo resultado. Tá certo? Mas um é 0 e o outro é 70. Não tem problema. Mas as velocidades são diferentes. Então vamos lá. Vamos trabalhar no mais simples, né? Porque o tempo é importante. A posição final do carro A, que é o que ele quer saber, que é igual à posição final do carro B, que é igual a S, porque eu falei para você, quando são iguais, não precisa rotular, né? Então, a posição final do carro A é 0, que é a posição inicial dele, mais 80, que é a velocidade dele, mais vezes o tempo. Olha que interessante, eu não escrevi 0,5, eu escrevi 1 sobre 2. Por quê? Porque eu não sou bobo nem nada, né? O 40 eu divido por 2 primeiro, certo? 80 vezes 1 dá 80, divido por 2 dá 40. Portanto, a posição final do carro A, que é igual à posição final do carro B, é 40 km. E o tempo é meia hora, certo? Então, posição em quilômetros e tempo em horas. Todas essas grandezas aí, elas são grandezas escalares, tá certo? Muito bem. Agora vamos entrar num outro tipo de grandeza, a grandeza vetorial. Nós vamos supor um movimento circular. E agora nós temos uma partícula executando
esse movimento circular. Por exemplo, a ponta de um ponteiro do relógio, ou o carro numa pista circular, enfim. E vamos supor que ele está indo para a esquerda com uma certa velocidade e acelerando. Neste caso, nós temos que vai haver uma força. Esse tipo de força sobre essa partícula a gente chama de força tangencial. Tá? A força que vai para dentro a gente chama de força centrípeta, não é isso? A força tangencial ela é tangente à trajetória, toca só num ponto. E é massa vezes aceleração. Tranquilo? Esse tipo de força é força tangencial. Agora, nós vamos definir o que a gente chama de versor, que é vetor unitário. Essa flecha vermelha ela pode ser dividida em vários pedacinhos iguais, de por exemplo, 1 centímetro. E se ela tem 10, eu uso 10 pedacinhos, 10 versores. Então, eu posso definir qual é a direção dessa força. Ela está indo no sentido contrário ao do I. Seria o eixo X, né? Então, ela não está indo na direção positiva de I, ela está indo na direção negativa de I. Então, eu escrevo assim, ó. Porque, como eu falei para você, é módulo, direção e sentido, né? A direção é horizontal e o sentido é para a esquerda. Por isso que eu ponho menos I. Ela está indo contra o sentido que a gente definiu ali como para a direita é o sentido do I, do versor, do vetor unitário. Ela está indo na direção de menos I. Muito bem. Agora, nós temos que esse tipo de aceleração, ele é calculado como? Ele é a aceleração tangencial, não é a centrípeta, tá certo? Ele está indo para lá, tangente, então ele é a aceleração tangencial e é chamado de ΔV sobre ΔT. É a variação da velocidade no tempo, tá certo? ΔV sobre ΔT. Variação da velocidade no tempo é chamada de aceleração. Muito bem, essa aceleração é a tangencial. Agora nós temos a centrípeta, apontando para o centro. Então esse corpo está sujeito a duas forças, a força tangencial e a centrípeta, e a resultante ela vai dar inclinada, né, para a esquerda e para baixo, mas nós não vamos calcular aqui, nós vamos escrever simplesmente qual é a força centrípeta. Ela é massa vezes a aceleração centrípeta. A massa é m e v quadrado sobre r é a aceleração centrípeta. Como a gente costuma definir o vetor r para fora e a força centrípeta está para dentro, ela está contra o sentido de que a gente chama de menos r. Isso a gente vai ver em outros momentos também. Então a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Beleza? E aí existe uma outra expressão que é v é ômega r, que é a velocidade angular. Essa velocidade aí, essa velocidade v, é chamada de linear. Tá certo? Linear. Muito bem. Agora, nós vamos trabalhar com as grandezas vetoriais ainda. Quais são as componentes dessa força? Olha o que está acontecendo, a direção I e a força F1. A força F1 está na direção do I, do versor I, do vetor unitário I. Certo? Então, nós vamos dizer, por exemplo, que essa força F1, o módulo dela, a gente põe duas barrinhas, né? 30 newtons. Ele está na direção I, está perfeito. Eu não coloco menos I só se a força fosse para o outro lado, certo? Fosse para a esquerda, ela está indo para a direita no sentido positivo do I. Então eu digo que o módulo da força é 30 newtons na direção I. Qual a direção? Eu posso dizer que a direção é para a direita? Não. A direção qual é? Horizontal. O sentido que é para a direita. Agora o peso, ele está para baixo. Tem a minha gatinha aqui que está querendo subir aqui na mesa. Muito bem. Vamos supor que um peso tem módulo 40 newtons, ou seja, o valor da intensidade dele é 40 newtons. Está sendo puxado esse bloco com 40 newtons, é o peso do bloco. Muito bem. Qual é a direção dele? Eu coloco que é na direção menos J. Viu só? Como J é para cima, né? Eu coloco que ele está na menos J. Isso é chamado de versor, tá? Vetor unitário. Então tem o I, tem o J e tem também o K, caso você estivesse trabalhando em 3D, né? Fora do plano do slide, fora do plano da lousa, certo? Bom, esse assunto ele envolve também, ele é muito estudado no início dos cursos de engenharia, tá? Essa coisa aí de versor, os vetores. Então, velocidade, aceleração e força são grandezas vetoriais. Tempo, massa, volume são grandezas escalares. Basta dizer o módulo. Aqui não. Você tem que dizer módulo, direção e sentido. A força pode ser inclinada para baixo, para cima. Tá ela aqui de novo, atrapalhando a aula aqui. Mas vamos continuar.
Então, o empuxo também, campo elétrico, campo magnético, a gente vai ver em outros momentos, tá certo? Agora nós vamos ver um exemplo da aplicação do movimento circular, onde vai aparecer a força centrípeta, aquela que eu falei, e também a força tangencial. Vamos lá, uma atração no círculo muito conhecida é o globo da morte. Alguns de vocês já devem ter visto que o cara pega uma moto e fica andando num globo de metal. Dentro de uma gaiola metálica, uma moto efetua manobras, passando inclusive na parte mais alta do globo, onde o motorista fica de cabeça para baixo. Essa é a grande emoção, né? Ele começa circulando, depois ele começa a fazer movimentos em que homem mais moto ficam de cabeça para baixo. E vamos supor que a massa desse conjunto homem mais moto é 150 kg, num globo de raio 5 metros. Então, o diâmetro é 10 e o raio é 5. Qualquer linha do centro até a moto dá 5 metros. Nestas condições, né, raio 5 metros. Nessas condições, responda. Se o motociclista passar no ponto mais alto do globo, com uma velocidade de 10 metros por segundo, qual o valor da força que o globo faz sobre a moto? Muito bem, quando você passa com a moto pela parte mais alta do globo, você empurra, os pneus empurram o teto da moto, comprimem o teto da moto. E a moto e o teto reage empurrando a moto para baixo. Essa reação é chamada de reação normal, a gente chama de N. Então tem o peso para baixo e a normal, porque a moto empurra, os pneus empurram o teto reage pela terceira lei de Newton empurrando a moto para baixo. Então essa força aqui de reação que ele pede aí, qual o valor da força que o globo faz sobre a moto? Seria o teto, né? Se fosse um telhado, se fosse o teto de uma casa, mas é o teto do globo. E essa força é chamada de força normal. E ele pergunta também qual a velocidade mínima no ponto mais alto que o motorista deve ter para não cair. Ele pode ir diminuindo essa velocidade. Não, vai diminuindo. Só que tem uma hora que ele não pode diminuir mais, senão ele cai. Então ele tem que passar com um mínimo de velocidade. Qual é esse mínimo? Aquela em que a reação normal vai diminuindo cada vez mais até ser zero. Quando a normal for zero, essa é a velocidade mínima que ele pode, porque a partir daí, se ele diminuir de 6 para 5, por exemplo, metros por segundo, ele vai cair. Se a velocidade mínima for 6, tá certo? Então, ele tem que passar com uma velocidade ali, em que a normal é chamada de zero. Tá? O teto ou o teto do globo não reage no pneu da moto. Então, vamos calcular primeiro em que você tem que ele está pedindo no item A, a normal, tá certo? Qual é o valor da força que o globo faz sobre a moto, que a gente chama de normal N. Vamos fazer o desenho. Aqui está o desenho do globo e do motociclista. Se o motociclista passar no ponto mais alto, com que velocidade? Com uma velocidade de 10 metros por segundo, qual o valor da força que o globo faz sobre a moto? Aí estão desenhadas as duas forças, o peso e a normal. Então o peso da moto tem que desenhar, porque a moto, peso, existe que é a massa da moto mais a massa do motociclista, que dá 150 vezes G, certo? Peso é mg. Então a normal, eu não sei, eu vou tentar descobrir. Mas eu sei que essas duas forças somadas dá a resultante centrípeta, que a gente já viu, que é mv² sobre r. Então eu vou fazer isso, que o peso, que eu sei quanto é, e a normal, que eu não sei quanto é, vou tentar determinar, o meu x da questão, é mv² sobre r. Então ele tem que dar a massa de homem mais moto, a velocidade, né, que ele fala que é 10 metros por segundo, e o raio. Tá? Muito bem. O raio a gente já viu que é 5 metros. Então vamos lá. Passa o P para o lado direito, que eu quero calcular o N, eu deixo o N sozinho. Então o P vira menos P. E agora substituo os números que o problema deu. Homem mais moto, né? A massa do homem mais a massa da moto dá 150 kg. Então no lugar de eminho, eu coloquei 150. A velocidade que ele fala aí no item A, ó, nesse texto, a velocidade é 10 metros por segundo. Então no lugar de V eu coloquei 10, mas é 10 ao quadrado, que é mv² sobre r. O raio do globo é 5 metros. E menos, qual é o valor do peso? O peso não é 150 quilos, o peso é 1.500 newtons, tá certo? É 150 vezes 10.
Peso é mg. Eu tenho que pegar o peso, o homem mais moto, 150, e multiplicar pelo g, que é 10. Tá certo? Agora, eu fazendo essa conta, eu chego no resultado de 15.000 newtons. Então, a força normal, ela é 15.000 newtons. Se ele passar com 10, à medida que ele vai diminuindo, a velocidade de 10 para 9, para 8, para 7, o que vai acontecer? A normal vai diminuir. De 15.000 para 14, tá. Quando a normal for zero, a gente vai estar em condições de calcular o item que ele pede a seguir, né? É a velocidade mínima que ele pode passar lá em cima, que não é 10, tá certo? Porque tem uma normal aí, né? Normal de 15.000. Eu quero abaixar essa normal e passar a calcular V. Então é esse mesmo exercício, só que o N vai virar zero, né? Não vai ter reação normal, e aí eu acho o V. Nós vamos fazer agora o item B, em que ele pede a velocidade mínima no ponto mais alto, de tal modo que o motorista não deve ter para não cair. Ele não vai cair se ele andar com essa mínima velocidade. É lógico que a normal tem que ser zero. Nós temos que a velocidade vai ser na direção horizontal e o sentido para a esquerda. E aí o que acontece? O peso é a única força que existe aí. A normal ela é zero. Então ele quase nem toca, praticamente nem toca no teto do globo. Isso que quer dizer a normal ser zero. Então, peso mais normal é a resultante centrípeta, massa vezes a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. Então, mv quadrado sobre R é a força centrípeta. Então, a normal é zero, vai para zero. Eu vou escrever que o peso, homem mais moto, vezes G, né? O peso é massa vezes a aceleração da gravidade, é mv quadrado sobre R. Muito bem, m mais moto, o homem mais a moto, a massa total é 150. Eu tenho que multiplicar pelo G, que é 10. A massa é 150 de novo, entra aí, ela vai ser cancelada, né? V quadrado sobre R. O R, o raio do globo é 5, conforme vimos. Esse 150 cancela esse 150. Não preciso fazer esse monte de conta, né? Vai ficar 5 vezes 10. Então, V quadrado é 5 vezes 10, V é a raiz de 50. Tá certo? Esta é a velocidade pedida, tá certo? Esta é a velocidade pedida, que seria 25 vezes 2, né? Que é 5, raiz de 25 é 5 vezes a raiz de 2. Também poderia ser escrito como 5 raiz de 2, ou deixar como raiz de 50, porque esse problema não é teste, né? Ele é um problema escrito para você dizer quanto que é o valor da velocidade mínima que ele tem que passar no ponto para não cair. Eu vou deixar esse exercício proposto para você. Ele também envolve movimento circular e eu posso resolvê-lo num próximo momento. Vou deixar ainda este exercício proposto número 2, que envolve polias, muito comum e possível cair na Petrobras, em que ele vai pedir a frequência com que roda a polia B, certo? O número de oscilações por minuto, o número de rotações por minuto é a frequência. Rotações PM, RPM é a frequência. Muito bem, ele dá a frequência da polia A e pede a frequência da polia B e dá os raios também. Esse problema é muito interessante e muito importante você saber como fazer. Chegamos ao final da aula 046. Eu vou pedir para você deixar seu like, se inscreva no canal, deixe também suas dúvidas nos comentários e também pedido de exercícios. Nos vemos então nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!